Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Desta vez, o teatro do meio do mês de agosto vem sentar-se à mesma mesa com alguém que nos últimos anos tem vestido muito teatro, que vimos aqui no Teatro Nacional Dona Maria II, não só aqui no Dona Maria, e nem sequer só no teatro, também na dança e na ópera, por exemplo. É curioso que os figurinos sejam obrigatoriamente das partes mais visíveis de um espetáculo, mas raramente são o assunto quando falamos deles, dos espetáculos. Na conversa de hoje vamos andar a pisar esse território têxtil do teatro. José António Tenente, olá e muito obrigada por vires conversar aqui ao podcast do Teatro Nacional. Dizer estilista e figurinista para ti é fazer duas pequenas variações da mesma coisa, ou é nomear ofícios diferentes e sobretudo fases da tua vida diferentes também? Sim, sem dúvida, fases diferentes, bastante diferentes mesmo. Obviamente há um tronco comum, há muitas ferramentas até e aproximação ao trabalho que eu partilho nesta minha fase profissional e que trazia já da anterior, não é? Eu digo isto assim porque, na verdade, no início quando eu começo a minha atividade enquanto figurinista, eu estava a trabalhar enquanto designer de moda. Elas coexistiram no tempo durante muito tempo. Elas coexistiram muito tempo. A minha atividade principal era, obviamente, a criação de moda, mas fui fazendo alguns projetos, foram aparecendo e pontualmente pude desenvolver esta área que me agradava muito. Agora, desde 2013, deve estar agora a fazer praticamente 8 anos, tomei esta decisão mais radical de deixar mesmo a criação de moda e dedicar-me à criação de roupa para espetáculo. E, portanto, nesse início, quando tive essa decisão, na verdade, não sabia bem o que é que eu... Quer dizer, sabia que eu gostava de fazer e que queria fazer, mas não sabia que me ia dedicar tanto e tão exclusivamente a esta atividade e que ia trabalhar tanto. Isso acho que não sonhava mesmo, que ia trabalhar tanto. Tem sido muito espetáculo, umas boas dezenas deles nos últimos anos. Sim, eu acho que desde setembro de 2013 eu devo ter participado em qualquer coisa como 70 e qualquer coisa produções. Foi a moda que te cansou ou foi mais o teatro e a ópera e a dança, este outro mundo que te encantou? Este mundo sempre me encantou muito, até enquanto espectador, mas a moda cansou-me, isso não há dúvida nenhuma. A moda cansou-me muito e esta foi aparecendo quase naturalmente. Eu acho que nos meus últimos anos de atividade enquanto designer de moda, eu não acredito muito nestas coisas, mas apareceram de facto alguns convites e os últimos anos ressurgiram essas oportunidades e eu a dada altura, se calhar também, como andava de facto muito cansado e a pensar em possíveis alternativas, eu não sei se alguma vez tinha pensado nesta como uma delas, mas de repente apareceu-me mesmo, de repente pensei, não, isto pode fazer sentido, de facto, pode ser esta a direção, não é? Achas que pode ter acontecido em relação à moda cumprir um sonho demasiado cedo? Porque pode haver esse lado perverso de chegar muito cedo na vida, aos lugares que gostamos, porque começaste muito cedo, não é? Comecei muito e portanto cedo, chegaste também longe muito cedo. Comecei muito cedo, sim, tinha 20 anos quando apresentei a minha primeira coleção, em 86, também num cenário totalmente diferente daquilo que é hoje o que existe em Portugal, não é? Quer dizer, a formação mesmo a nível de design de moda, coisas tão básicas como há já licenciaturas de design de moda, não é? Naquela altura havia algumas formações que começavam a aparecer, havia muitos autodidatas, havia muitos curiosos, não é? Havia também lugar para uma experimentação, para um amadorismo, para um entusiasmo que eu acho que hoje se perdeu um bocadinho, mesmo que quando começamos qualquer coisa estamos nessa fase desse tal entusiasmo quase juvenil. Há mais medo do risco? Acho que há mais medo, há mais consciência, há muita coisa que eu acho que hoje em dia um jovem acha que precisa de ter para... Não é? E, portanto, de repente apresentar uma coleção, fazer um desfile aos 20 anos, eu não sei se hoje haverá muita gente, não é que não tenham talento de todo, não é nada disso, acho que tem tantos pré-requisitos
terão tantas condicionantes, serão se calhar talvez tão mais exigentes, que eu acho que não há tanto lugar para isto. Acho que não também se calhar há mais formação a querer fazer-se, há mais... As pessoas querem ir para fora, por exemplo, querem ir acumulando mais experiências e se calhar só depois de algum tempo é que poderão saber, se calhar com mais certeza, exatamente aquilo que querem. Não é que eu tivesse muita certeza, confesso. Pronto, não é que eu tivesse muita certeza. Eu não sabia sequer bem o que é que... Eu acho que não sabia bem sequer o que era ser designer de moda, não é? Estávamos mesmo no início dos inícios, as primeiras, à exceção de um nome referência para todos, da Ana Salazar, não é? Que mais ligada à moda de autor, não havia praticamente nada que nós pudéssemos reconhecer como tal, não é? E, portanto, até mesmo nesse aspecto hoje, é mais fácil, há mais referências, há mais pontes, não é? Há mais possibilidades. E é muito fácil chegar ao mundo inteiro. Eu acho que sim, claro, e é muito fácil de chegar ao mundo inteiro, não é? A circulação da informação, não é? Quer dizer, eu fiz toda a minha formação sem internet, não é? Portanto... Uma coisa muito bizarra de imaginar sim, hoje em dia. Sim, hoje em dia acho que sim. Mas nisso que tu dizes que não sabias bem o que era ser designer de moda, Sim. De que é que gostavas? Era a ideia de imaginar uma coisa e de ela se materializar no corpo de outra? Sim, quer dizer, eu lembro-me de já, por exemplo, no liceu, desenhar aquilo que eu chamava de coleções, não é? E de gostar de fazer essas propostas, porque, quer dizer, ainda assim havia alguma informação que circulava, algumas revistas internacionais, poucas, mas havia. Também começava assim um movimento mesmo a nível da criação de moda e sobretudo, se calhar eu sempre estive mais ligado à França, mas também a Inglaterra, Londres, por exemplo. Eram assim 2 centros que também nos anos 80 começam com muita força essa explosão de criatividade. Quer dizer, e Portugal estava a sair de um período de ditadura, não é? Não tinha sido assim há tantos anos quanto isso, não é? Tinha sido há muito poucos, aliás. Portanto, todas estas profissões, e mesmo as profissões à volta da moda, que hoje, por exemplo, há maquilhadores cuja sua área de ação é a moda, não é? Quer dizer, naquela altura isto não existia, não é? Quer dizer, pessoas com profissões muito especializadas, mesmo tudo aquilo que implicava fazer um desfile, os bastidores, as organizações, tudo isso. Hoje são coisas evidentíssimas e na altura não eram, não é? Profissionalizou-se o setor. Completamente. Quando crias para um espetáculo em teatro, ou em dança, ou em ópera, estás necessariamente a trabalhar com a visão de outro criador. Quando fazes as tuas criações como designer de moda, tu és o senhor total daquela criação. Essa condição, essa diferença, no caso do teatro, rouba-te espaço autoral, o facto de teres de trabalhar com outros criadores, ou não? Não, para já eu gosto de trabalhar em equipa, gosto muito. Isso também foi das coisas que talvez mais me atraiu, de repente, ter esta possibilidade de ser uma peça na engrenagem e não ser, enfim, a peça que comanda a engrenagem, não é? Pronto, porque eu trabalhei sempre em equipa, sempre tive designers assistentes comigo, tudo isso, mas a verdade é que, fazendo este paralelismo, quer dizer, era eu encenador, não é? Aqui não é? Aqui tenho, ainda que haja muitas possibilidades, muitas abordagens, encenadores muito diferentes, coreógrafos muito diferentes, que dão mais ou menos espaço, ainda assim há uma visão de espetáculo, há alguém que tem a sua visão, não é? É para essa visão, é para essa leitura, é para esse modo de ver que toda a equipa está a trabalhar, não é? Quando desenhavas as tuas coleções, também pensavas numa ideia de personagem? Eu sempre fui muito atraído por referências que hoje, se calhar, são as referências que eu trabalho, por exemplo, não é? Portanto, eu sempre gostei muito de teatro, de música, de dança, pintura, portanto, sempre com mais ou menos meios, normalmente menos, a teatralização até das apresentações, mas pelo menos a imaginação, enquanto até lá chegar, esse lado mais teatral das coleções que tinha a ver com a montagem de tudo aquilo, não é? De toda a imagem da coleção, porque de facto o desfile acaba por também ser um momento bastante teatral, ou com um potencial teatral, não é? E portanto esse lado também sempre me atraiu.
Eu penso muito nisto, de facto eu tinha muitas referências, ou trabalhei muitas vezes algumas referências que hoje são, enfim, aquilo, se calhar textos que eu li como inspiração, hoje posso estar a lê-los para trabalhar neles, não é? Foste-te aproximando dos teus modelos. Talvez, de alguma maneira, sim. Se calhar não de um modo muito consciente, mas isso foi acontecendo e e às vezes é muito curioso e muito divertido também, em outras ocasiões, de repente ter quase esse antes e depois, não é? Ter essas duas abordagens ou voltar a qualquer coisa que eu tinha, se calhar, simplesmente aflorado e de repente, passado 30 anos ou mais, de trabalhar um autor, um personagem mesmo, não é? Portanto, esse cruzamento é muito interessante e lá está, eu digo sempre que houve aqui um corte radical, mas é um radical entre aspas, porque na verdade há aqui muito material comum e há muita maneira de... Tenho uma bagagem que não... Quer dizer, que não deitei tudo fora, não é? Portanto, há muita coisa substancial que ficou e eu acho que se calhar aproximo-me também, mesmo nesta vertente, se calhar aproximo-me da mesma maneira que se calhar me aproximava ao criar uma coleção. Continuas atento à moda e ao que vai acontecendo ou desligaste? Não, nada? Não, eu nunca aí um corte radical, eu nunca fui muito atento, confesso, nunca fui, quer dizer, pronto, relativamente, mas nunca fui muito. Há assim 2 ou 3 marcas, autores, criadores que continuo a seguir, precisamente se calhar, agora que estou a pensar nisto, se calhar até porque são os mais teatrais, talvez, e que trabalham as formas, as cores, as texturas de maneiras que eu acho incrivelmente inspiradoras. E pronto, e nesse sentido, sim, sigo. Também não sou muito consumista, nunca fui muito consumista, portanto, também não tenho muito esse lado de estar atento por aí. Agora, muitas vezes, sim, acabo por estar até muito em contacto, se calhar até às vezes mais do que estava, porque o trabalho enfim, este meu trabalho engloba não só a criação de raiz e a criação de peças confeccionadas, mas muitas vezes fazem-se compras, não é? E, portanto, também circulo muito por lojas. Às vezes, se calhar, até estou mais atento ou curioso para perceber, olha, afinal, isto usa-se do que estaria, não é? Pronto. Até porque a moda tem esse lado, por muito que tu não queiras, ela virá ter contigo de alguma maneira, porque existe sim, por aí no mundo. Já isto é muito cíclico, sim. Não é? E na verdade também esses ciclos são cada vez mais curtos. Eu acho que coisas que possivelmente quando eu comecei a trabalhar estas viagens a determinadas épocas eram muito identificadas, eu acho que não, hoje não são, não é? Hoje, numa mesma estação, e isso na rua, basta andar na rua e ver, não é? Quer dizer, há milhares de opções, obviamente haverá sempre a vanguarda da moda e aquelas imagens que são mais significativas e fortes daquela estação, mas não há uma ditadura de moda como havia, quer dizer, nós facilmente pensamos numa silhueta anos 50 e eu acho que muita gente, não digo toda, mas muita gente vê aquela silhueta, anos 40, anos 30, e hoje isto, se calhar até aos anos 80, eu acho que ainda conseguimos. Eu já não sei se eu consigo identificar, por exemplo, o ano 2000, até porque, apesar de tudo, e mesmo havendo, obviamente, muita gente a trabalhar nos anos 50, não se compara com o número de pessoas que há hoje a fazer moda, por exemplo, não é? E, portanto, isso dá hipótese a que há muita gente com referências diferentes, com vontades diferentes, com ambições diferentes, com universos estéticos diferentes e, portanto, forçosamente, eu acho que isso tem que ter reflexo na rua, não é? Não há aquela coisa de para estar na moda tem que fazer isto, não é? E, portanto, eu acho que isso dá um papel, há uma liberdade, há uma criatividade de cada um, que se calhar é a imagem do nosso tempo. Eu gostava de perceber, em teatro, na criação de figurinos, por onde é que começa o teu trabalho? Pensas em quê? Em formas, em materiais? Depende tudo da natureza do espetáculo? Muito, eu acho que depende imenso do encenador com quem estou a trabalhar. Para mim começa quase sempre a leitura do texto, não é? Pronto, ainda que às vezes até possa ser um texto que eu já conheço
e que de repente está a ser trabalhado de uma maneira completamente diferente daquela que eu tinha lido há uns anos, por exemplo, não é? E depois as conversas que vão surgindo com as equipas criativas, obviamente com o encenador a direcionar ou não, mas de alguma maneira a fazer as suas escolhas, porque às vezes há encenadores que quando me convidam até já me convidam com ideias, não é? Eu pensei nisto assim, eu estou a ver para a imagem de cenário, de figurinos, estou a ver um universo assim, ou, às vezes até tem referências de imagens, por exemplo, mas depende muito, por exemplo, há outros encenadores que não, que de todo não têm Tens nada. carta branca. Não sei, quer dizer, às vezes não quer dizer que da outra maneira não haja uma liberdade igualmente grande. E até muitas vezes também há esta discussão, e não será a primeira vez que eu proponho alguma coisa que não estava exatamente em cima da mesa e que pode vir a ser desenvolvida, não é? Portanto, acho que depende muito, e depois também depende muito do método. Há equipas muito mais cooperativas, não é? Em que os atores também são quase co-criadores, ou são mesmo co-criadores. Há outras estruturas que são mais estanques, ia dizer hierarquizadas, mas não é a palavra certa, porque não tem a ver com a hierarquia, tem a ver com estar bastante definido até onde é que cada um irá. Mas o teu ato criativo é o quê? É um desenho? É um trabalho com materiais? Pode ser um desenho, podem ser pesquisas de referências de imagens, por exemplo, até porque às vezes é mais fácil para eu também explicar determinada ideia que estou a ter, fazer assim um croquis meu, mas com base numas imagens que possam estar de fundo, não é? Pronto, de cores, de formas, de materiais. E depois isto tudo também, porque é uma questão que eu acho que é impossível dissociar, que temos sempre que também pensar em coisas muito práticas, que eu acho que às vezes, se calhar, as pessoas não imaginam que criativamente isso tenha que estar em cima da mesa, mas tem de estar, o orçamento tem de estar em cima da mesa, não é? E, portanto, saber à partida que se tem um orçamento que nos permite fazer uma criação integral é uma coisa que é raríssimo. Saber que se tem um orçamento que implica aqui um jogo de várias coisas, de confecções originais, mas ao mesmo tempo também junção com outras coisas. Depois, às vezes, também é uma questão mesmo de linguagem do próprio espetáculo, não é? Sei lá, se é um espetáculo que quer uma linguagem do dia-a-dia, do comum, do cotidiano, dificilmente, quer dizer, se vai estar a fazer calças, uns jeans, não é? Quer dizer, compram-se jeans, não é? Compram-se t-shirts, portanto, a criação do figurino passa por isto tudo, não é? Aí acho que há assim também uma certa tendência a hierarquizar a própria criação, que é, se um figurino é todo feito de raiz e se é um desenho absolutamente original, tendencialmente é mais valorizado. Eu acho que às vezes é tão difícil compor um universo que seja do dia-a-dia e estar certo, não é? Acho que às vezes é tão difícil isso mas sim, é menos valorizado. Eu acho que é menos valorizado, porque em termos, aparentemente, há um rasgo criativo menor, não é? Eu digo aparentemente porque eu acho que é mesmo aparentemente. Mas há corte e costura na tua vida? Trabalho com materiais ou não? Sim. Eu não sou muito, nunca fui muito a minha ferramenta é mais o lápis e o papel. Nunca fui muito de corte e costura, mesmo em moda. Sempre me rodeei de uma equipa que fazia essa parte e eu, ainda que tenho alguns conhecimentos nessa área da modelagem e tudo isso, nunca foi uma área que me interessou muito desenvolver. É uma questão muito, muito, muito pessoal. Nunca achei assim muito atraente. Isto, do meu ponto de vista, sempre passei muito mais tempo no papel e então, quando desenhava coleções, sim, era assim uma coisa quase de exaustão, obsessão, de desenhar muitas vezes as mesmas peças, de desenhar com proporções diferentes, de fazer, sei lá, períodos intensos de só desenhar camisas, só desenhar saias, só desenhar... E depois aí sim, depois fazendo as seleções e começando a criar o tal conceito para uma coleção,
começar a desenvolver. Aqui também é a mesma coisa, faço muito isso também, de desenhar, e depois também de experimentar, lá está, dependendo do tipo de projeto que é, de experimentar, de misturar, de compor, até para quando proponho aos encenadores, também propor já assim, às vezes mesmo que seja num cabide, ideias para este personagem, ideias para aquele, um universo de imagens para o espetáculo. Esse teu trabalho de vestir as personagens de ficção no teatro tem muita importância na maneira como nós vamos ler a peça, aquele espetáculo, a maneira como as personagens estão vestidas pode mudar muito a nossa leitura daquilo que está a ser dito, por exemplo. Sei lá, se de repente uma personagem trágica nos aparece vestida de forma ridícula ou cómica, lá se vai a intensidade toda por água abaixo. Que pode ser intencional. Pois, claro, também sim. Pode ser intencional, exato, sim. Não é? Eu queria perguntar-te isso. Esse é um jogo irónico, também um poder, não é? Que te cabe jogar sim, enquanto figurinista. Sim, claro. E eu acho que a maior parte das vezes, e começaste por dizer isso, eu acho que os figurinos, até mais ainda do que o cenário, eu acho que nós, na generalidade, os espectadores veem sem se aperceberem muito. Eu acho que é preciso ser uma coisa que faça um grande ruído ou que não está nada certo para que o espectador em geral se incomode. De um modo geral, eu acho que as pessoas não dão muito por isso. E se calhar não é mau. Pronto, quando dão é porque se calhar, muitas vezes não está muito certo, não é? Pronto, claro que obviamente que há exceções e já há figurinos que é impossível não se dar por eles, não é? É impossível mesmo. Mas claro que todas as imagens têm uma intenção, não é? Mesmo as mais discretas, as mais austeras, têm uma intenção tão grande quanto as mais exuberantes, as que saltam mais à vista, não é? Mas ou seja, nada é por acaso no palco. Eu acho impossível. Acho impossível ser por acaso, quer dizer, e às vezes, claro que há certas situações, e já me aconteceu muitas vezes, em teatro, em dança, por exemplo, de repente estar, se calhar até mais em dança, porque no teatro, como há um texto, à partida eu sei quais são as cenas em que cada personagem entra com outra personagem, não é? E às vezes na dança, que é mais abstrato, não posso desde o início não ter logo a certeza, não é? Quem é que vai, de repente, estar a dançar com quem, não é? Então não é a primeira vez que me acontece isto, que é haver ali assim um momento de acaso, em que as coisas estavam todas pensadas, mas há ali assim uma fração que eu de facto não sabia que aquela pessoa ia estar ao lado daquela, naquele momento, não é? E pronto, e de um modo geral as coisas até têm resultado, porque se calhar como está tudo muito pensado, também não há ali um espaço assim de uma surpresa absurda que não tivesse estado em cima da mesa, não é? Mas isto só para dizer que realmente acho difícil que qualquer coisa em cima do palco seja um acaso. Há bocadinho falavas das condicionantes práticas deste ofício e de outros do teatro. Para além das questões orçamentais, imagino que também a questão do movimento, não é? Porque tu fazes peças de arte, potencialmente, ou objetos estéticos, mas que têm de ser funcionais, porque vão ser criações em movimento, vão ser usadas por pessoas que têm de se mexer com elas. E na dança, então, a questão do movimento, imagino que seja mais importante ainda. Acho que depende muito, porque tens teatro muito físico, e às vezes tens dança menos dançada, entre aspas, não é? Portanto, e às vezes também podes ter até essa intenção de um figurino que condiciona o movimento, não é? Que é feito especificamente para isso, não é? De querer-se que determinada ação seja condicionada, sei lá, de um andar específico, por exemplo, que não te permita fazer determinadas coisas. E isso às vezes, aliás, quase sempre, não é? Porque roupa de ensaio, tanto em teatro como em dança, é normalmente uma roupa muito prática, não é? Calções, t-shirts, calças de fato de treino, coisas muito práticas. E de repente, às vezes o primeiro contacto com um figurino, ainda que ele tivesse sido pensado para mexer, vai mexer de um modo diferente, não é? E portanto é sempre um ligeiro confronto, não é? Mas também tem essas tais condicionantes práticas. A maior é mesmo ser um corpo para vestir, não é? E portanto tudo isto tem que funcionar
no corpo, não é? E muitas vezes a fronteira também é entre o funcionar no corpo e funcionar para a ideia que norteia todo o espetáculo e depois funcionar a um nível mais pessoal do gosto. E aí, pronto, as negociações podem não ser tão fáceis. Do gosto do ator, do gosto do ator, do intérprete, do performer, claro. É óbvio que me interessa muito que o ator se sinta bem, que goste, não é que goste, é que se sinta bem e que sinta que aquela imagem serve aquele personagem, mais do que gostar, porque o gostar é muito relativo. Pronto, e um ator em cima de um palco não é ele, é o personagem que está a fazer, não é? Portanto, agora, não é fácil sempre, não é? Até porque todos nós temos as nossas limitações, as nossas percepções do nosso corpo, as nossas manias até relativamente ao nosso corpo e àquilo que achamos que é o que nos fica bem, aquilo com que nos sentimos bem. E no caso da dança, então, imenso, porque um bailarino tem isso elevado ao, sei lá. É engraçado dizeres isso, o que me fica bem, porque no teatro, talvez ao contrário da moda, o objetivo não é necessariamente a beleza, não é? Pode ser o feio, o tosco, o ridículo. Isso também te obriga a exercitar por isso faculdades é que eu digo diferentes. Que para já é aquilo que serve o personagem, é aquilo que serve a ideia, é aquilo que serve a ideia que o encenador quer passar. Mas ainda assim, há sempre ali uma margem que tem a ver com gosto. Porque é normal, porque somos todos humanos e temos todas as nossas próprias noções do nosso corpo. E muitas vezes é preciso também contrariar um bocadinho isso. Mesmo na tal criação de um feio ou de um grotesco, ou do que... Pronto, porque também depois todos nós temos a ideia do que é o feio, o grotesco, ou aquela leitura que fizemos, não é? Portanto, não acho que seja sempre possível. Acontece-me, já me aconteceu e fico muito contente quando isto acontece, que é agradar a todos. Pronto, é ótimo quando isso acontece, mas nem sempre é possível, não é? Eu gostava de falar-te de um espetáculo que fizeste aqui há não muito tempo, quase um ano, no Teatro Nacional Dona Maria II, de que aliás falámos aqui no podcast há 2 semanas com a Rita Cabasso. Estou a falar da monumental empreitada que foi A Vida Vai Engolir, as 4 peças de Chekhov encenadas pelo Tonankito, representadas aqui pela Noite Fora, aqui também no Teatro São Luís. Sim. A Rita Cabasso falava da sua experiência enquanto atriz, de fazer aquela grande aventura, mas imagino que também para ti tenha sido um desafio especial, porque do ponto de vista de espectador, os atores mudavam de roupa, eu vou atirar-se umas dezenas de vezes ao longo da noite. Foi assim um trabalho a esse nível, acho que, sei lá, se calhar à exceção de algum grande clássico ballet que fiz com a Companhia Nacional, acho que deve ter sido, foi sem dúvida o trabalho com mais figurinos que fiz, sim. Então, peças de roupa, adereços, sapatos, eu acho que eram para aí umas 300 e não sei quantas peças, era uma loucura, até porque teve que se duplicar. Nem todas as peças eram exatamente iguais, havia assim umas nuances, mas havia um conjunto de guarda-roupa no Teatro São Luís e outro aqui no Teatro Nacional. Portanto, só as 3 irmãs que eram feitas com imagem de época, era a única peça que cujo guarda-roupa vinha para cá. Como eu digo vinha para cá porque isto começava no São Luís. E, portanto, o resto não. Portanto, o resto, as imagens eram quase todas muito semelhantes, não eram exatamente iguais porque no início esta ideia da duplicação do guarda-roupa não estava em cima da mesa. A ideia era que tudo fosse transportado. E depois percebemos que uma questão era impossível, uma questão prática, de tudo era uma confusão de tudo, desde o próprio zelo do guarda-roupa, por exemplo, coisas tão práticas quanto isso, tudo ia ser uma confusão. E, portanto, a dada altura, e não foi assim tanto tempo antes da estreia, decidimos duplicar. E, portanto, algumas peças eram exatamente iguais, outras não, mas dentro da mesma linguagem e muito semelhantes. Mas, pronto, lá está aqui também, com o encenador, o Tonankito, a querer uma imagem muito contemporânea. Havia, à exceção das 3 irmãs, que havia, de facto,
esse código de época, mas ainda assim era um código de época feito muito com roupa contemporânea, não eram reconstituições históricas, não é? Claro, só que eu acho que as silhuetas e o tipo de peças utilizado rapidamente remetia para uma silhueta do final do século XIX, não é? E eu acho que para os atores mais ainda, porque era um trabalho até de memória, de saberem quando é que saem daquele para aquele e pronto, eles tinham aquilo tudo já muito bem encadeado e muito bem definido, não é? E havia uma particularidade no espetáculo, é que nós víamos essas mudanças de roupa, portanto, ao contrário do que é habitual, passa-se era fora da vista. E pronto, e a roupa também, quer dizer, a imagem fazia parte do código também, um bocadinho até também para o público ir percebendo a dada altura, quem no fim, quem, pronto, sim. No fim as coisas já eram uma confusão geral e já tinham assim umas sobreposições, já eram vários personagens uns por cima dos outros, mas até, pelo menos até meio, era essa a intenção, que era também o público criar essa identificação de, aquela imagem portanto ela agora é, pronto. Às tantas, com o passar do tempo, bastava uma cabeleira loira ou um chapéu mais extravagante e nós já sabíamos de quem se tratava. Claro, acho que esse também foi assim o grande desafio. Mas pronto, mas foi de facto assim um projeto bastante ambicioso a esse nível também. Quando é que um espetáculo está pronto para ti? Até quando é que o figurinista, no caso tu, acompanha e sofre já agora com o espetáculo? O teu trabalho está acabado quando os figurinos estão prontos para entregar aos atores? Ou é preciso entrar em ação para finalmente estar acabado? Depende muito, às vezes há coisas que... Porque um espetáculo, no limite, nunca está acabado, não é? E, portanto, pode acontecer algumas alterações e até mudanças durante a carreira de espetáculo. Sei lá, haver qualquer coisa que, de repente, uma ideia que surge e que é preciso desenvolver ali. Mas para mim, sim, quer dizer, a partir do momento em que as coisas estão minimamente fechadas, os ensaios de palco já têm figurinos, o encenador e os atores estão confortáveis nas suas peles, para mim também fica mais ou menos arrumado. Claro que às vezes há assim uma situação ou outra que já está toda a gente muito confortável na sua pele e eu ainda estou a ver ali um detalhe qualquer que me parece que pode ser alterado ou que pode ser melhorado ou que às vezes pode ser uma questão técnica até, coisas muito práticas de uma bainha que pode ser melhorada, por exemplo, ou outras vezes pode ser uma cor que afinal não funcionava. Aconteceu-me isso, por exemplo, no La Cerisée, em Avignon, o primeiro ensaio na Cour d'Honneur. Outra vez de Chekhov já agora? Sim, outra vez de Chekhov, sim. Eu vejo um dos atores que tinha um casaco, que era um casaco que até já tinha, suscitado algumas questões, entre mim e o encenador, por exemplo, que eu era muito pró aquele casaco e ele nem tanto, mas assim que eu vejo aquele casaco entrar naquele cenário, eu percebi, não, isto não funciona aqui, não pode ser, isto não. E não funcionava mesmo, e trocou-se o casaco, obviamente. Pronto. Mas isto acontece, não é? Isto aconteceu-me, por exemplo, no pré-ensaio geral do Frei Luís de Sousa, encenado por Miguel Loureiro, em que havia o personagem do Álvaro Correia, tinha uns calções no primeiro ato, no segundo ato, agora já não me recordo, acho que era no segundo, ele trocava. E nós, os calções ficam, uns calções, enfim, do século XVII, não é? Aqueles calções tufados, e de repente aquilo estava feito num material que, em cena, cá fora, à vista, o tecido era muito bonito e tinha sido escolhido, e toda a gente tinha achado muito bonito e tudo isso. E depois em cena, com a luz, aquilo era uma desgraça. Não funcionava nada, era uma daquelas coisas que estávamos só a olhar, aquilo matava qualquer cena, estávamos só a olhar para aqueles calções. Mas porquê? Porque era exagerado, era feio? Ficava, pronto, o tecido é muito bonito, é assim um tecido preto com umas riscas prateadas e assim umas riscas irregulares. O guarda-roupa era feito à imagem da época, lá está, também não eram reconstituições históricas, mas era um guarda-roupa de época. Acho que foi aliás foi a única oportunidade que me deram para fazer um guarda-roupa de época mesmo. Foi feito aqui também no Teatro Nacional.
ali com as luzes, com aquele tecido, de repente refletia a luz de uma maneira, e pronto, quer dizer que a imagem que se tinha era quase como se ele tivesse umas fraldas, pronto, e de repente uma coisa que tinha toda uma imagem, que estava toda uma linguagem e que no desenho estava tudo certo, de repente chega a palco e teve que ser alterado de um dia para o outro, não é? Teve mesmo que ser alterado, porque era impensável. Já que puxaste aqui para a conversa o Miguel Loureiro e o Frei Luís de Sousa, o Miguel Loureiro justamente tem uma pergunta para ti que vai... eu acho que ele deve ter estado secretamente a ouvir a conversa, porque... Bom, cá vai. Olá, Zé António Tenente. Gostava de fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. É possível replicar um figurino, digamos, do século XVI, exatamente com os mesmos tipos de corte, os mesmos tecidos e, sobretudo, o mesmo tempo de uso da personagem real, aristocrática, que usa em determinada pintura? Grande abraço. Não sei se é uma pergunta retrospectiva sobre o Frei Luís de Sousa. Isso nem de propósito. Pois, quer dizer, eu acho que hoje nós temos muitas fontes, não é? Muitas fontes de informação e de inspiração, e é possível fazer reconstituições históricas, e aliás, há ateliês incríveis no mundo a fazerem essas reconstituições. Alguns deles até vão a detalhes de pesquisarem a própria matéria, não é? Porque hoje temos ao dispor uma série de fibras artificiais que não existiam, não é? Obviamente, e portanto há materiais que hoje podem fazer o efeito, que era aliás o que acontecia neste guarda-roupa do Frei Luís de Sousa. Nós não fomos buscar, não pensámos em materiais de época, não é? Criámos, foi em termos de imagem e de código, uma imagem que rapidamente se reconhecia. Eu acho muito difícil fazer-se essa reconstituição, nomeadamente no nosso meio teatral. Isso acho dificílimo, não é? Pronto, agora acho que é quase um trabalho mais museológico, mas que é possível. O que é que acontece aos figurinos, às roupas, quando um espetáculo termina a sua carreira? Também há destinos diferentes? Há destinos muito diferentes, há produções que são das próprias companhias, projetos, e portanto os figurinos ficam para as respectivas companhias. Outros são do meu espólio, por exemplo. No meu caso eu tenho peças que são minhas. Em tua casa? Sim, peças? São minhas, e portanto depende muito. Voltando ali à Avignon, onde nos levaste há pouco, como é que foi vestir a Isabelle Huppert em teatro? Foi uma experiência assim, obviamente, se eu disser foi como vestir outro ator qualquer. Claro que, quer dizer, no limite sim, claro que nunca vesti uma estrela à escala planetária como é a Isabelle Huppert, não é? Portanto, teve esse peso. Confesso que no início estava bastante mais ansioso e nervoso até com esta perspectiva, até porque se calhar outra atriz, mesmo a este nível de estrelato, seria diferente. A Isabelle Huppert não. A Isabelle Huppert é de facto alguém que tem uma consciência da sua imagem gigante, e portanto é facílimo, basta seguir-me no seu Instagram e nós vemos-la todos os dias, ou numa capa de uma revista, ou no desfile Balenciaga, ou na Maison Dior, ou na Maison Chloé, Portanto, é óbvio que eu tinha um bocadinho este peso é uma atriz que já vestiu milhares de coisas, e para além disso é uma atriz que já vestiu milhares de coisas, de moda, de alta costura, conhece muito bem os materiais, não era muito fácil de deslumbrar, não era? E portanto eu tinha um bocadinho essa condicionante. Depois, na prática, passou-se tudo muito bem, foi tudo muito, muito normal, muito cordial, muito pragmático. É uma atriz com muito foco também nessa parte da imagem, e, portanto, foi muito, muito simples. Tens memória de quando na tua vida é que a forma de vestir, a roupa, passa a ser para ti, ou começa a ser para ti um assunto consciente e com importância? A minha memória é péssima, e portanto eu acho que às vezes não sei bem se é a minha memória, se é o que eu me lembro de me contarem, se são já efeitos também de fotografias. Eu tenho ideia de sempre ter algum cuidado com aquilo que gostava de vestir. Tenho ideia disto, tenho ideia de querer muito, se calhar miúdo, e lembro-me de querer umas calças brancas, por exemplo, e lembro-me de ter um blusão de vinil vermelho, e eu era um miúdo hiper tímido.
hiper tímido. Portanto, aliás, toda esta minha, não sei como, esta minha vinda para a área da moda, para mim é um dos mistérios maiores, porque eu era mesmo estupidamente tímido. E, portanto, mesmo em miúdo, tenho essa ideia, eu não tenho a ideia presente de fazer isso, mas, por exemplo, a minha mãe conta que eu escolhia a minha roupa do dia seguinte para ir para a escola. Punha em cima de uma cadeira aquilo que queria vestir para o dia seguinte. Lembro-me disto, e depois lembro-me já no liceu, de facto, sim, ter mais consciência, e depois lembro-me de já começar também a fazer assim umas ideias e uns esboços para a minha mãe, para a minha irmã, para umas amigas. Pronto, agora, isto era também muito mais na vertente dos outros, porque eu tinha uma vergonha horrível. Eu acho que das poucas vezes que fiz um fato para mim e que o vesti, jurei para nunca mais, porque eu era de facto muito tímido, e essa exposição para mim era impossível, não é? Assim, eu eventualmente vivia melhor isso. Tenho uma amiga para quem desenhei várias coisas e nós íamos para o liceu, e isto já no liceu íamos de comboio, e ela vestia coisas impensáveis, toda a gente a olhar, e eu, mesmo muito envergonhado, aquela coisa de ir ali na sombra, aquilo eu achava graça. Pronto, estar do outro lado já não, mas naquele lado sim, estar com ela e dar força para aquilo, sim. Pronto, mas sempre muito nesse lado mais low profile. Ok, é curioso, é muito curioso, ou seja, tu na verdade querias estar ali, mas não estavas por timidez, ou era mesmo uma coisa para os outros que querias? Eu acho que era muito por timidez, Aliás, eu há duas coisas na minha vida que fico muito orgulhoso de tê-las feito. Acho que não sei se foram conscientes, acho que nunca fui voluntarioso a esse ponto de achar. Eu agora orgulho-me disso, porque pensar, eu era tão patologicamente tímido que acho incrível como é que eu fiz isto. Eu, aos 10 anos, vou para o bailado, miúdo, em Cascais, quer dizer, estamos a falar de 76, não é? Portanto, é assim uma coisa, quer dizer, eu era o único miúdo, o único rapaz. Eu ia, não sei como, mas ia com os meus colanzinhos e com as minhas sapatilhas, com os outros meninos todos nos hóqueis e nos judos e não sei o quê, e eu ia. E a outra coisa foi, passados já mais uns anos, foi de facto ter decidido moda, não é? Que também, aliás, o primeiro desfile que fiz, pensei, eu enganei-me, eu não era isto é impensável. Quer dizer, o momento em que eu tive que ir à passarela, para mim aquilo era um horror. Pronto, foi sempre um horror, sempre, até a dada altura que passei a integrar aquilo como isto é o meu trabalho, eu desenho, eu compro tecidos, eu faço não sei o quê e tenho que aparecer. Pronto, custou-me muito e não foi assim uma coisa muito pacífica. Mas de qualquer maneira foram dois momentos que até hoje ainda, porque ainda hoje, se dividirmos o mundo entre extrovertidos e introvertidos, eu estou naqueles que numa festa vai arrumar a cozinha, não é? Vou sempre para a cozinha arrumar a cozinha, portanto. E por isso esses dois momentos foram e até mesmo agora, quer dizer, mesmo lidando com o teatro, que é um meio muito extrovertido, não é? Eu tenho às vezes coisas que... Pronto, quer dizer, acho que já estou mais crescido, mas ainda assim tenho assim uns momentos em que me sinto ainda um miúdo envergonhado, não é? Claro. Mas de certa forma o teatro, os figurinos para teatro reconduziram-te a esse lugar mais protegido. Sim, claro, não, isso sem dúvida, e até porque também o nível de exposição que eu tenho com esta atividade não tem nada a ver com o que tinha quando trabalhava na área da moda, não é? De todo, não é? Pelo meio, antes do design de moda, acontece uma passagem breve pelo curso de arquitetura. Sim. O que é que ela deixou em ti? Deixou-me, para já, o gosto pela arquitetura. Gosto muito mesmo. Acho que se nós estivermos rodeados do belo, de coisas bonitas, somos mais felizes. Se calhar não sabemos, mas somos. E a arquitetura acho que é fundamental para isso, não é? Vivermos em espaços bem pensados, bem desenhados, acho que isso faz toda a diferença. Tendo a achar que também me deixou o tal desenho. O facto de, em arquitetura, e eu sempre dei muito este exemplo, não é mesmo? Eu em moda, na minha atividade de criação de moda, se não fosse uma coisa muito complicada, se não fosse uma ideia assim extraordinariamente elaborada, se eu desenhar uma coisa de manhã, ao fim da tarde posso tê-la feita, nem que seja uma maquete, um esboço, uma coisa. A arquitetura não é assim, não é? São anos
e muitas vezes não passa do papel, não é? E, portanto, essa condicionante da arquitetura cria também muito esta relação com o desenho e com o papel, que é muito forte. O que é o mau gosto? Consegues encontrar uma definição para esta ideia intuitiva que todos temos, não é? Mais ou menos. Cada vez que tento combater isso mais, eu tenho muitas ideias feitas sobre o gosto, claro, e eu tenho o meu gosto, é impossível não ter, e tento libertar-me disso, e libertar-me desta coisa de achar, muitas vezes vou na rua e penso, isso não era nada, isso não está nada bem pensado, isso não era nada preciso, mas pronto. Mas ao mesmo tempo acho muito curioso, porque às vezes, e lá está, e voltando outra vez à timidez, eu pensando, eu era incapaz de fazer isto, eu era incapaz, e às vezes vejo uma fisionomia que não é nada favorecida por aquela imagem que está ali, que podia ser muito mais, do meu ponto de vista, podia estar muito mais em evidência, de uma maneira muito mais discreta, subtil, enfim, o que for. Mas ao mesmo tempo acho piada a pensar, que engraçado, como é que... Pronto. Não, como é que estas pessoas conseguem e saem à rua assim e acham que estão bem, e acham que estão giras, e acham que... E isso é, de facto, um exercício bom também para se fazer. Claro que assim, não consigo, nem acho que vá conseguir já, acho que já não vou conseguir essa evolução espiritual para me libertar disto e não fazer esse juízo de valor. Pronto, acho que sim, há às vezes alturas em que penso, pronto, isto... Porque há imagens que para mim são mesmo murros. Consegues dar um exemplo? Não vou dizer. Mas pronto, mas há assim aquelas imagens que nós vamos na rua e que pensamos, isto é mais ou menos a mesma coisa que me darem um murro no nariz. Pronto, porque não... Pronto, não, pronto, é chamado, não havia necessidade, e não havia mesmo necessidade. Mas ao mesmo tempo acho muito curioso e acho bom que a pessoa se pense, é feliz assim, não tem problemas, sente-se bem, e isso é, lá está, isso é a tal imagem que eu acho que é a imagem dos nossos dias, que é esta tal diversidade das pessoas poderem pintar o cabelo de qualquer cor. Se eu acho bonito todas as cores, não acho, pronto, nem acho que fiquem bem a todas as pessoas, não acho que fiquem. Mas também isto é tudo muito relativo. Mesmo eu, quando tinha a minha atividade na área da moda, confrontava muitas vezes com isto, até no meu ateliê, em situações mais de atendimento personalizado, e era uma coisa que a mim às vezes me fazia uma certa confusão, porque eu acho que as pessoas esperam um bocadinho isto do designer, do estilista, esperam que ele seja uma espécie de consultor todo poderoso que sabe tudo e que sabe como é que ele vai ficar melhor e como é que aquela pessoa vai ficar mais favorecida, e de repente eu tenho uma pessoa à minha frente que nunca vi e que lhe posso estar a dizer uma coisa que é aquilo que eu acho sobre aquele corpo, mas que não tem nada a ver com ela, e que na verdade, sei lá, isto aconteceu-me várias vezes com, por exemplo, noivas a quererem vestidos cai-cai, e eu a pensar, esse decote é o que pior vai ficar. E depois, de repente, pronto, a gente faz propostas e pensa e não sei quantos, mas aquela pessoa quer mesmo aquilo. E na verdade, ela vai ficar tão feliz que vai ficar bem. Pronto. E eu acho que fui percebendo isto. Claro que tenho, lá está, mas o mau gosto e o bom gosto são de facto mesmo muito subjetivos. Cada um com os seus. Os seus. Vamos ouvir aqui rapidamente um resumo muito acelerado da conversa que tivemos aqui no episódio anterior do podcast com a Rita Cabasso, quem já falámos aqui há bocadinho. Com 18 anos achas que queres viver qualquer coisa que tu não sabes o que é, mas nunca é aquilo que realmente estás a viver. É quando faltam 2 horas para acabar que o interessante começa a acontecer. Eu já não estou a pensar em nada. É esse lugar às vezes que surgem as coisas mais interessantes. Tu não tens medo de arriscar, tu já estás por tudo, as pessoas já estão ali há tantas horas, já viram tudo, o corpo está numa espécie de transe. Quando o espetáculo termina e as pessoas aqui no Teatro Nacional se levantam, aquilo é muito comovente, é das imagens mais comoventes que eu guardo até hoje, e comecei a perceber que eu divertia-me imenso a fazer aquilo e que tinha um prazer que eu nunca tinha tido a fazer outra coisa qualquer. Aquela sensação de plenitude, não é? De
Eu não queria estar a fazer outra coisa neste momento. Eu na vida tenho uma péssima memória, mas realmente no trabalho, nos espetáculos, eu tenho essa facilidade, eu decoro muito rápido. Mas sinto que ainda agora estou a começar. Rita Cabasso foi convidada há 15 dias do Teatro, o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II, que podem ouvir em algum destes sítios, Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. José António Tenente, queria levar de ti uma sugestão de qualquer coisa que nos queiras recomendar para esta season, que não tem de ser silly. Não, aliás, agora eu acho que estamos a entrar naquela fase em que me vão arrancar daqui a pouco as temporadas, portanto eu normalmente nesta altura começo a fazer uma coisa um bocadinho, não sei se isto abona muito a meu favor, mas pronto, quase folhas de Excel com as programações dos vários teatros e salas de espetáculo, para conseguir encaixar, começa tudo a acontecer e há imensa coisa sempre para ver. Não posso deixar de referir algumas das coisas em que eu estou envolvido. Portanto, vamos ter, por exemplo, a reposição do Chicago, em setembro, na Trindade. Estou a trabalhar numa nova peça do Paulo Ribeiro para outubro, no CCB. Claro que aconselho a Cerizé aqui no Teatro Nacional em dezembro. E depois estou muito curioso também para ver outras propostas que não têm a ver com o meu trabalho, obviamente. O novo trabalho da Cristina Carvalhal no Teatro São Luís, o novo do Bruno Bravo, Primeiros Sintomas. E, portanto, há imensa coisa sempre que eu acho que vale muito a pena. Portanto, um convite para visitarem as programações de teatros por esse país e para fazerem também as vossas folhas de Excel para organizar o tempo. Aquilo que vestimos pode mudar radicalmente a nossa vida ou não? Não tem esse poder? Se calhar pode. Eu acho que aquilo que vestimos pode ser sempre mais importante do que aquilo que nós às vezes pensamos, para o bem e para o mal, não é? Portanto, até mesmo, quer dizer, aquele lugar mais comum de uma entrevista de emprego, por exemplo, não é? E daquilo que vestimos nessa entrevista e isso poder ou não condicionar o rumo da nossa vida, pelo menos naquele momento, e até mesmo na nossa vida pessoal, não é? Quer dizer, a maneira como nós nos apresentamos, quando não nos conhecemos, a nossa imagem fala por nós, não é? E, portanto, se calhar até nos podemos apaixonar ou não por uma determinada imagem, não é? Portanto, eu acho que isto... Já tiveste na tua vida, carreira, algum pedido assim muito bizarro de alguém que te pedisse para desenhar, para fazer roupa para uma ocasião que não fosse um casamento ou coisas assim mais... Não, eu acho que estive sempre muito ligado a essas datas mais festivas, mais esse género de coisas, ou um jantar especial, ou um aniversário, ou um casamento. E depois também acho engraçado porque pessoas até que compravam as minhas peças, mas em lojas, não é? Às vezes terem também uma relação afetiva com determinada peça porque usaram numa entrevista de emprego, ou porque usaram a defender a tese, ou porque... Acho isso sempre muito curioso, e é das coisas que que guardo com mais carinho, é esta relação que algum público e antigos clientes que a marca tinha, terem esta relação muito afetiva e muitas vezes, às vezes ainda ouço assim um comentário de terem uma determinada peça que guardaram porque foi muito especial para uma determinada ocasião, porque realmente a roupa pode ter esta relação muito afetiva connosco, não é? Tens alguma peça de roupa preferida, tua? Minha? Alguma coisa que tenhas assim há muito tempo? Sou um bocado fixado em camisas azuis. Hoje estás de camisa azul? Sim, pois, estou quase sempre. Isto é assim um degradê de azuis. José António Tenente, muito obrigada. Obrigado, pelo teu tempo, por esta conversa, por nos teres vindo iluminar este bastidor do teatro. Muito obrigado. Vais conseguir ter férias este ano? Estás a conseguir? Mais ou menos? Mais ou menos. Uma coisa parecida? Mais ou menos. Mas pronto, também já estou assim com vários projetos agora para começar e, portanto, tenho que tentar já, porque depois de setembro vai ser já outra vez bastante apertado. Muito obrigada. Obrigado. O teatro regressa pontualmente daqui a 15 dias. Até lá, esta e outras conversas estão disponíveis no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts.